Olá, meus queridos alunos. Convido vocês para mais uma aula para o sétimo ano de Geografia, onde hoje iremos falar sobre a estrutura etária da população brasileira. A estrutura etária trata-se da distribuição da população por idade e por sexo. Essa distribuição divide a população em três faixas: jovens, adultos e idosos, sendo que jovens é a faixa que engloba as pessoas de 0 até 19 anos, ou seja, vocês alunos estão inseridos nessa primeira faixa. A segunda engloba as pessoas de 20 aos 59 anos de idade, ou seja, os pais de vocês. E por último, os idosos, que são as pessoas da terceira idade, ou seja, os avós de vocês, que englobam as pessoas de 60 anos acima. Essa estrutura etária, ou seja, essa estrutura por idade, é representado em um gráfico que tem o nome de pirâmide etária. Essa pirâmide é a representação gráfica que mostra a população de um determinado lugar, que pode ser uma cidade, um estado, uma região ou até mesmo um país, segundo a idade e o gênero, ou seja, homem ou mulher. Ela recebe esse nome de pirâmide etária porque, em sua forma geral, ela tem o formato de uma pirâmide. Algumas elas acabam modificando esse formato, mas em sua maioria elas têm essa forma de pirâmide. Nós temos aqui um exemplo de uma pirâmide etária. O que a gente deve observar primeiro? Ela está dividida em três partes, aliás, a base, o corpo e o topo. A base dela vai representar sempre os jovens, como eu acabei de falar para vocês, que é aquela faixa etária entre 0 e 19 anos. Então, vai ser sempre a base, a parte superior da pirâmide. O corpo, ela mostra os adultos, onde engloba aquelas pessoas que estão em sua idade de trabalho. E o topo indica a terceira idade, que são os idosos acima de 60 anos, que também pode receber o nome de ápice ou pico. Outro detalhe importantíssimo que a gente deve identificar na pirâmide é que ela sempre está disposta dessa forma: homens de um lado e mulheres do outro. No meio vai estar disposto a idade, que é dada em anos, que em alguns gráficos de pirâmide pode vir ou do lado direito ou do lado esquerdo, mas em sua maioria vem sempre no meio. Aqui embaixo virá sempre o número da população. Então, geralmente é dado em milhões, tá certo? Mas que alguns gráficos já trazem em porcentagem. Como interpretar uma pirâmide? A pirâmide ela é importante porque ela pode falar muito sobre a estrutura populacional de um lugar. Como a gente pode observar aqui, a base da pirâmide, onde ela mostra crianças e jovens. A gente pode perceber que, se a base é larga, se esses gráficos são maiores aqui na base, a gente pode perceber, observar que nesse local existe uma grande natalidade, ou seja, existe um alto nascimento de crianças. Se essa parte da base for menor, for bem pequena,
a gente pode observar que tem uma grande mortalidade infantil. No meio, que é o corpo da pirâmide, a parte onde está inserido os adultos. O que a gente pode observar nessa pirâmide? Que a população economicamente ativa, a PEA, que é aquela população que está apto ao mercado de trabalho, a gente pode perceber se nesse país tem muitas pessoas que estão aptas ao trabalho ou se tem poucas. Se vai ter mais crianças, se vai ter mais adultos ou se vai ter mais idosos. Nessa pirâmide aqui a gente vê que a parte mais estreitinha, a parte mais fina, é exatamente o topo da pirâmide, onde estão os idosos. Observando essa imagem, a gente faz logo uma leitura e interpreta que a expectativa de vida desse local, tanto de homens quanto de mulheres, é muito baixa. A gente vê que ainda tem muitas pessoas de 60 a 64 anos de idade, mas que aos 90, muito pouco, ou quase nada. Então, a gente vê que aqui a expectativa de vida é baixa, ou seja, as pessoas morrem cedo, morrem com pouca idade. Para a gente entender melhor a análise e a interpretação de uma pirâmide, nós temos aqui o exemplo de 3 pirâmides. As 3 pirâmides etárias são representações brasileiras. A primeira, de 1980, a segunda, do ano 2000, e a terceira é uma estimativa para 2020, porque essa pirâmide foi feita no ano de 2005, então não teria como saber o número real, então era uma estimativa de como estaríamos agora. Se estamos dessa forma ou não, a gente não pode ter uma certeza, porque o último censo aconteceu no ano de 2010. Outro censo iria acontecer agora, no ano de 2020, mas não ocorreu devido à pandemia. Aí vocês podem perguntar, mas o que é censo? O censo é uma pesquisa onde se faz a coleta de dados de residência por residência e se obtém a contagem da população brasileira. Mas esse ano não vai acontecer. Talvez para o ano que vem ainda estão sendo especuladas novas datas. Mas voltando à nossa pirâmide. Nós temos aqui a pirâmide de 1980. A gente observa que o número de... A primeira observação. O número de jovens era alto, sim, era maior do que as outras 3 partes da pirâmide, e o número de adultos também, e o de idosos, a gente pode observar que pessoas com mais de 70 anos haviam mais mulheres do que homens. A gente pode observar que essa barra do gráfico no lado das mulheres é bem maior do que, ou um pouco maior do que a de homens. Mas vamos fazer uma comparação desta pirâmide de 1980 com essa pirâmide do ano 2000. O que é que a gente percebe aqui? A base de 1980, a parte de jovens era maior com idade entre 0 e 4 anos de idade. Daí por diante, de acordo com como ia aumentando a idade, ia diminuindo esse gráfico, ou seja, ia diminuindo o número. Na de 2000, essa parte já foi inversa. A gente tem de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 é a barra maior. Ou seja, enquanto, um exemplo, no ano 2000, no ano de 1980, a faixa etária que tinha mais pessoas no Brasil, tanto para mulheres quanto para homens, era de 0 a 4 anos.
No ano 2000 já ocorreu uma mudança e a faixa onde tinha mais pessoas era de 15 a 19 anos, onde a gente observa que esta barra pode vir parar mais ou menos aqui, entre 8 a 10 milhões de habitantes, tanto na parte da mulher como na parte do homem. Observamos também que aqui nós tínhamos no corpo, nós tínhamos os gráficos menores. No ano 2000 também aumentou, né? Nós temos mais pessoas com idade entre 20 a 59 anos de idade, mas também, consequentemente, aumentou as pessoas da terceira idade lá no pico, lá no topo da pirâmide. Aqui a gente tinha gráficos pequenos, aqui a gente vê que já aumentou. E aquele detalhe continua, mais mulheres com idade acima de 70 anos do que homem, também no ano 2000. Continuando essa comparação com a estimativa que seria para esse ano de 2000. A gente vê que aqui ela já não está muito parecido com a pirâmide. A gente vê que o formato até a idade entre 35 e 39 anos, ela está com quase uma igualdade, digamos assim. E também observamos que crianças de 0 a 4 continua ali nos 8 milhões, de mulheres diminui um pouquinho, mas de homem permanece. Mas o lado bom é que observamos que a expectativa de vida do nosso país teria melhorado, porque vemos o gráfico de mulheres e também de homens bem maior do que o ano 2000, quase chegando também nesses 8 milhões de habitantes. O de homem continua menor, mas também sofreu um avanço. Então, dessa forma, analisando as pirâmides etárias, a gente pode observar como está a população de um país, até mesmo como está a sua economia. Porque se a expectativa de vida é pequena, se a gente observa que o topo, o pico da pirâmide é muito estreito, o pico da pirâmide é muito estreito, a gente vê que a expectativa de vida é baixa e que se a expectativa de vida é baixa é porque as condições de vida da população não são tão boas. Vamos analisar a próxima pirâmide, para ver se a gente entendeu direitinho. Essa pirâmide, elaborada com alguns dados a partir do número de nascimentos e de mortes do nosso país, não pela contagem do censo, mas pelo número de nascimento e de mortes, ou seja, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ela foi elaborada no ano 2000. A gente vê aqui, nós podemos observar já muita diferença em relação às outras pirâmides que vimos no slide anterior. Mas o que podemos observar? Primeira questão: a maior parte da população brasileira neste gráfico é de jovens, de adultos ou de idosos? Qual é a parte do gráfico que está mais larguinha, digamos assim? A gente pode observar que não é o de criança, né? Que é esta parte aqui. Crianças ou jovens, ou crianças e jovens. A gente vê que onde tem a maioria da população é aqui no corpo da pirâmide, ou seja, na faixa dos adultos. Outra observação: a maior parcela da população é de qual faixa etária? Ou seja, qual é o gráfico mais larguinho? A gente observa que é esse aqui, né? Que representa a idade de 30 a 34 anos.
tanto para homens quanto para mulheres. Só que o de homens a gente pode dizer também que está igual à faixa de 20 e 24 anos. Outra pergunta, outro questionamento. No ano de 2018, nesse ano que está representada essa pirâmide etária, havia mais homens ou mulheres com idade acima de 60 anos? Que é essa faixa aqui. Havia mais homens ou mulheres? Da mesma forma que eu mostrei para vocês nos gráficos anteriores, a gente observa que tem mais mulheres. O gráfico ou os gráficos do lado das mulheres do gênero feminino, eles são maiores do que do gênero masculino. Aí fica a interrogação: por que tem mais mulheres do que homens acima de 60 anos? Será que as mulheres se cuidam mais do que os homens? Ou será porque a população brasileira é composta por mais mulheres que homens? Mas se eu fizesse um questionamento para vocês, quantas crianças, tanto masculinas quanto femininas, havia de 0 a 4 anos de idade? Como a gente poderia observar isso nessa pirâmide, neste gráfico? De 0 a 4 é a primeira faixa, certo? Ok. Então, homens, a gente pode dizer que tem quase 8 milhões de pessoas. Não tem o número real, o nosso gráfico traz os números de 2 em 2. Então, a gente pode dizer que de 0 a 4 anos tem quase 8 milhões de crianças em nosso país. Já o lado feminino, a gente pode dizer que tem entre 6 e 8 milhões de crianças ou milhões de meninas, porque a gente observa que essa barrinha está no meio entre 6 e 8. A gente pode dizer também que tem aproximadamente 7 milhões de meninas. Se eu perguntasse ainda, quantos homens com idade entre 25 e 29 anos? Você vem aqui, observa a idade. Homens, a gente vai até o final da barra e observa que tem mais de 8 milhões de homens. E mulheres, nessa mesma idade, vamos até o final da barra e observamos que também tem mais de 8 milhões de mulheres. Então, minha gente, é assim que se faz a leitura de um gráfico de barras chamado de pirâmide etária. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenha ajudado a vocês com o conhecimento de um gráfico de barras. Um forte abraço. Se cuidem, estudem, que o futuro de vocês só depende das atitudes de cada um. Tchau, até a próxima!